Olá, eu sou Thalia Oliveira, nascida no bairro da Sacramento, em Belém, e criada nas bordas do Igarapé São Joaquim, mais conhecido como Canal São Joaquim, nesse mesmo bairro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a oficina de compostagem, que é uma oficina que visa o tratamento, desse lixo orgânico que é produzido dentro das residências e que muitas vezes não é tratado. Essa oficina de compostagem ela foi pensada justamente por se tratar de um bairro periférico de Belém, né? E a gente sabe que a característica desses bairros são casas muito próximas umas às outras, né? E a gente sabe também que existe aí uma deficiência de tratamento desses lixos, tanto na coleta seletiva quanto políticas públicas que pensem como armazenar e como selecionar esse lixo de forma adequada. Então, a oficina de compostagem que vai ser dada, ela vai trazer esse passo a passo, né, para quem quer tratar esse lixo e transformá-lo em um adubo que tem uma utilidade. E principalmente, né, ela é pensada porque a maior parte do lixo produzido nas cidades é lixo orgânico, né? Então é resto de comida, é resto de legumes, verduras, podas, né? E outros materiais que a gente não sabe como dar um destino adequado, né? Então a gente sabe também que essa questão do lixo urbano, ela traz transtornos como animais de rua, né? Que muitas das vezes rasgam isso, fazem com que fique um mau cheiro. A gente sabe também que essa má coleta do lixo orgânico, ela faz com que muitas vezes se criem locais clandestinos de descarte de lixo e ali, né, se incluem vários tipos de lixo, inclusive restos de animais, né, e coisas que a gente às vezes não sabe mesmo para onde destinar. Então a compostagem ela visa tratar esse tipo de problema. Ela tem uma função para quem quer produzir, né, para quem quer produzir alimentos, para quem quer adubar suas plantas. Ela tem também uma função de geração de renda, né, que aí vai ser explicado também por que isso gera renda. Mas ela também tem uma função social, que é tratar aquilo que as políticas públicas não conseguem atender muitas vezes. Existe uma lei nacional de resíduos sólidos, de tratamento de resíduos sólidos, que deveria abarcar uma boa parte dos municípios e que a gente não consegue enxergar ainda, né, isso acontecendo de fato. Então, infelizmente, às vezes, esse tipo de demanda ele recai para o âmbito individual, para o âmbito familiar. Acaba meio que sendo parte da gente, responsabilidade da gente também tratar esse lixo. Então, essa compostagem, para quem mora numa periferia, que geralmente é o local que menos tem investimento, né, nesse tipo de tratamento, ela vai reduzir tanto essa questão do odor quanto a questão estética mesmo, né, de não ter ali um lixo, um entulho, um mau cheiro, moscas, bichos, né? Um foco para rato. Ela reduz tanto essa questão, como também ela traz uma outra paisagem para o local que a gente pensa enquanto periferia. Porque aí você pode pensar canteiros, porque aí você pode pensar até mesmo nas praças coletivas, né? Nos locais que ali as pessoas tendem a compartilhar, né? A composteira que a gente vai estar falando na oficina é essa composteira em formato de balde, né? Que é pensada para casas com famílias pequenas, mas também essa composteira ela pode ser pensada num formato um pouco maior, né? Em formato de bombão ou em formato de caixas de madeira. Ela pode ser adaptada, esse mesmo método pode ser adaptado para outros formatos. Como também a compostagem ela pode ser pensada de forma mais colaborativa, mais coletiva, né? Assim, para não falar comunitário, mas coletiva, porque pensando em 2 a 3 famílias, que é o formato das pilhas de compostagem. Então, nesses dois âmbitos, né, você vai estar conseguindo pensar o resíduo da sua comida, os restos de comida, aquilo que você produz de lixo orgânico, sendo transformado numa possibilidade tanto de cultivo como de tratamento total do lixo orgânico. Então aí isso vai te dar tanto
um bem final, né, que é o adubo, quanto isso vai contribuir até mesmo para que pessoas ao seu redor possam fazer o mesmo. E aí, quem sabe, com esse pensamento ainda individualizado, né, da compostagem caseira, as pessoas consigam ter um pouco mais de estímulo para cobrar aquelas políticas públicas que deveriam ser para um município inteiro ou mesmo para um estado inteiro. Para que a gente possa entender o que é um mecanismo muito simples que pode estar sanando um problema que é de todos, que é o problema do lixo, né? Olá, me chamo Rafael e eu venho falar aqui para vocês um pouco sobre a compostagem. Pode ser um assunto novo para vocês, uma palavra diferente para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que vai te interessar saber um pouco sobre como você pode tratar melhor o seu lixo da cozinha para não estar descartando ele indevidamente junto com outros resíduos que podem ser de mais fácil separação e destinado para reciclagem, né, ou para reutilização, como plástico, e ainda assim poder tratar seu lixo orgânico e ter um benefício, né, que é o composto orgânico, que é um adubo de excelente qualidade. Então existem várias técnicas de compostagem, existem várias formas de se fazer compostagem, né? Desde pequena escala, dentro de casa, dentro até mesmo de um apartamento, né? Ou em escala média, como num quintal, né? A nível comunitário, numa feira, ou mesmo até grandes escalas, né? Como é industrial ou para produção agrícola a nível maior também, né? Aqui eu vou estar trazendo para vocês um modelo que é voltado para o ambiente urbano, né? Uma vez que a gente está pensando sobre alternativas de tratamento de lixo, né? Compartilhado, né? Nas periferias das grandes cidades, né? Na periferia de Belém, no caso aqui, voltado para o canal São Joaquim, no bairro da Sacramento. Então, acho que a gente tem como pensar alternativas comunitárias para estar tratando esse material de uma forma maior, e a gente vai mostrar também um pouco dessa alternativa, mas o foco principal desse vídeo vai ser esse modelo aqui, que é um modelo de balde, né? É um modelo de fácil acesso, pode ser feito com caixas plásticas também, né? Que é um modelo que pode estar sendo montado em quase qualquer lugar. Eles são plásticos comuns, né? Alguns são de tinta à base d'água, outros de azeitona, banha vegetal, mas o que mais fácil acesso a gente encontra é os baldes de margarina, né? Os baldes de manteiga, que quase todos os supermercados têm, as padarias têm, e a gente consegue estar adquirindo esses baldes aqui, se não por doação, às vezes num valor baixo, entre 3 e 5 reais, né? Então aqui a gente gasta aproximadamente 12 reais para conseguir fazer essa estrutura aqui de balde, né? Mais adicional de uma torneirinha que a gente usa nessa base de baixo aqui. Então com 15 reais você consegue montar esse sistema aqui caseiro, né? De compostagem, né? Que a gente chama de uma mini usina de compostagem. Mas voltando um pouco para o assunto da compostagem em si, antes de eu explicar a estrutura, para quem não sabe, nunca ouviu falar, o que é a compostagem em si? A compostagem é uma forma de você organizar o seu lixo orgânico, né? E o que é esse lixo orgânico? É todo tipo de material que poderia se reciclar na natureza facilmente, né? Todo tipo de material natural que vem para nossa cozinha, que vem para o nosso cotidiano, que tem no nosso jardim, né? Como o resto de frutas, de folhas, né? De verduras que está sendo descartada na nossa cozinha, a para de poda de grama, de uma planta ornamental, né? Se você tem uma pequena criação animal, alguma coisa assim, o esterco que sobra dele também pode estar sendo acrescentado para estar enriquecendo um pouco essa compostagem, né? E outros elementos também que a gente utiliza para compostagem, como folhas secas, galhos, papel, papelão, né? E é a combinação desses materiais, né, na proporção certa, que faz a compostagem acontecer, né? Que faz com que o seu lixo, ao invés de apodrecer, ele se decomponha de uma forma adequada e possa estar se tornando um adubo. Então, a compostagem, ela vem da mistura de dois tipos de materiais, né, que a gente costuma dizer, que são os materiais secos, né, e que são os materiais úmidos. Em geral, a compostagem precisa de mais material seco do que de material úmido. Isso é imitar o que acontece naturalmente, né, na natureza, nas florestas, por exemplo, onde tem uma grande quantidade de folhas secas no chão e com a adição de pequenos frutos que caem eventualmente, folhas verdes, restos animais, um pouco do esterco desses animais que caminham por ali também,
vai naturalmente se decompondo, né, e tornando aquela terra preta bem rica que a gente vê na floresta, né, ou até mesmo aquele paú, que é aquela madeira apodrecida que muita gente usa para estar utilizando também, né. Aquele caroço de açaí velho que muita gente usa também. Então isso são processos naturais que acontecem, que a gente tenta trazer para dentro de casa e imitar isso dentro desses baldes para que a gente possa tratar o nosso lixo e ter um adubo de qualidade. Então, materiais úmidos, né, que a gente fala, é um material que ele é rico em nitrogênio. Aqui eu tenho restos de cozinha, né, aqui restos de casca de banana, restos de casca de maracujá, cebolinha, abóbora, né, todos aqueles restos que vêm do preparo da nossa comida que a gente não conseguiu utilizar e que a gente iria jogar fora, a gente vai utilizar para fazer esse adubo aqui nesse sistema de compostagem. Esse material úmido, ele também é um material que a gente diz que ele é rico em nitrogênio, né? A compostagem ela é a mistura certa entre material seco, que são os ricos em carbonos, e o material úmido, que é o rico em nitrogênio, né? Aqui são os materiais ricos em nitrogênio, materiais úmidos. E aqui eu trago de exemplo alguns materiais que a gente pode estar utilizando como o carbono, né? Como um material seco, né? Aqui eu tenho papelão, né? Que a gente é muito fácil de achar também, de encontrar. O pessoal joga muito fora em indústrias, em todo tipo de lugar. Essas cubas de ovo, né, que também é um tipo de papelão, né, elas também são um material que sempre a gente tem no nosso dia a dia na cozinha. E folhas secas, né, que são coisas que a gente pode achar se a gente não tem um quintal, mas a gente pode encontrar num bosque, embaixo de um bambuzal, como aqui eu também uso bastante, folhas de bambu, né. A folha de bambu é um material bem interessante de trabalhar, porque ele é leve e a gente acha em grande quantidade com ele. Então esses são alguns dos materiais que eu tenho aqui, que a gente utiliza aqui, mas outros materiais também podem estar sendo utilizados, como serragem, né, como cascas de ovos pode estar sendo adicionado também, né, como material seco, né. Esse aqui é o balde do fundo, né, onde a gente vai coletar o líquido que vai estar sendo gerado, né, nessa compostagem, nos baldes que a gente coloca acima. E aqui em cima vem 2 baldes, né. Cada balde desse daqui, a gente tem um preparo dele na tampa, né? A gente pega a tampa de um balde comum e dá uma cortada nele para que ele sirva de apoio aqui pro outro balde de cima, né? Então a gente faz um corte na tampa sem tirar toda a borda dele, que normalmente eles encaixam certinho no outro. Então o primeiro balde, ele é com uma torneirinha adaptada e com fundo normal. Os outros baldes todos, eles são furados no fundo, né? Você pode estar utilizando uma broca, pode estar utilizando mesmo uma tesoura, uma chave de fenda, um ferro quente. É a ferramenta que você tiver na mão para que você faça esses furos no balde, que é por onde vai escorrer o líquido que vai ser gerado aqui dentro, né? E que vai ser coletado nesse balde de baixo. O primeiro balde assim, o balde de cima também furado, né? Furado igualmente o outro, né? Aqui a gente utilizou a broca, que a gente já utilizou uma tesoura mesmo, então o furo ficou menor, mas o importante é que esteja furado. E aqui em cima a gente faz uma adaptação também na tampa, que é assim. Eu tenho aqui uma tampa normal, né? E aí eu vou tirar essa parte aqui do meio dela, né? Vou retirar essa parte plástica, né? Eu cortei já aqui para facilitar a visualização. A gente vai deixar a tampa dessa forma aqui, né? Eu deixei essa tampa aqui, ela tem esse pegador no meio, então eu estou aproveitando ele para ajudar um pouquinho. E a gente pode utilizar uma tela, né? Uma tela fininha, uma tela de mosquiteiro, né? Ou um tecidozinho desse aqui chamado voal, mas uma telinha qualquer, que a gente vai colocar aqui e vai utilizar essa tampa vazadinha aqui, né? Para estar fechando sempre esse balde de cima, né? Essa tela, a ideia dela é que ela possa estar deixando com que esse material respire, né? Porque para a compostagem acontecer é preciso algumas coisas, né? Principalmente o oxigênio e a umidade, que tem que estar numa condição legal. O material não pode estar muito seco, né? Adicionar só material seco e quase não botar nada úmido, assim como ele não pode estar também totalmente úmido sem nenhum tipo de material seco. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Entre esse material, para que não fique nem muito molhado nem muito seco, e precisa também que deixe correr ar dentro, né? Que tenha oxigênio. Então os furos de baixo dos baldes servem para a água estar escorrendo, mas também circula oxigênio,
e tem essa opção de fazer essa tampa com a telinha. Tem gente que gosta de usar uma tampa fechada normal e ao invés da tela fazer pequenos furos nessa parte de cima do balde. Essa forma da telinha aqui é um modelo que já utilizo há algum tempo e que dá bastante resultado, então pra gente é interessante. Então, como que eu começo a usar essa composteira? Eu tenho esse sistema montado aqui, como que eu faço? Bem, eu tenho esse balde de cima, eu vou começar a utilizar ele, né? Por enquanto o balde do meio está vazio, né? E o balde de baixo está preparado para coletar o líquido. Eu começo nesse balde de cima a depositar o meu material seco. E qual quantidade de material seco eu coloco aqui? Bem, aqui eu já coloquei uma parte do material, né, que foi um pouco do papelão. Então eu já coloquei esse material assim, aproximadamente uns 4 dedos, até porque ele vai baixar bastante quando eu começar a colocar o material úmido aqui. Coloquei esse material seco aqui, né, fazer uma espécie de cama bem fofinho para que tenha bastante ar, não preciso apertar isso daqui. Eu venho com o meu material mais molhado, úmido, que eu coletei na minha cozinha, né? E vou colocar aqui dentro. Eu tirei aqui, que é para facilitar a visualização aqui dentro do balde, né? Mas esse balde ele vai ficar aqui, né? Esse é o balde de cima, onde eu vou começar a encher ele com os meus materiais. Coloquei esse material molhado aqui. Eu sempre bom já ter separado um pouco do material mais seco, né? Para eu estar misturando. A compostagem aqui dentro, ela deve ter sempre material seco no fundo e sempre o material seco também vem por cima com uma espécie de tampa. Eu vou pegar um pouco dessas folhas secas que eu tenho aqui, né, e vou estar adicionando. E a quantidade é sempre essa, 4 dedos mais ou menos, 3 dedos de material seco e de resto úmido só um dedo, assim, só que dê para cobrir, né, o fundo um pouco aqui, porque é sempre mais matéria seca do que matéria úmida. É essa mistura, essa proporção aqui que vai fazer com que aconteça a compostagem sem gerar mau cheiro, né, e sem demorar tanto tempo também. E aí eu vou estar colocando o meu material seco aqui e pronto. Feito isso, né, ele está aqui em cima, vim com o meu material úmido, coloquei aqui e terminei com o material seco. Pego a tampa com a telinha, né, deixo ela aqui bem protegida, encaixo aqui. Volto para a cozinha, né, o meu recipiente que eu coleto lá na minha cozinha, né, e aí quando ele estiver cheio de novo, eu venho colocar aqui novamente. E aí eu repito esse mesmo procedimento. Coloco aqui, cubro com material seco, e aí vocês vão percebendo que ele vai abaixando, né, a gente coloca o material seco para assim, nossa, mas eu já enchi metade do balde, mas ele vai abaixando aos pouquinhos. Esse líquido vai escorrendo, vai sendo coletado lá embaixo. E quando esse balde estiver totalmente cheio, eu vou inverter. Eu vou trocar. Eu vou pegar esse balde daqui de cima, né? Vou pegar esse balde de cima, colocar aqui para baixo. E vou pegar o balde que estava vazio, né? Vou trocar as tampas dele. Vou pegar o balde que estava vazio e vou colocar aqui em cima. E vou repetir todo esse processo, matéria seca, o resto úmido, até que ele fique cheio novamente. Sempre tampando, lembrando de tampar bem para que circule o ar e não entre bicho, né? Sempre não esquecer da telinha. Enchi todos os baldes, né? E agora o que eu faço? Aí, aproximadamente de 15 a 20 dias, dependendo da tua geração de material, de resíduo, mas isso aqui para um consumo médio, assim, de uma família pequena, é mais ou menos esse tempo, né? Entre 3, 4 pessoas, assim, eu acho que esse sistema aqui, né, dependendo de quanto você consome de frutas e verduras, ele segura mais ou menos nesse tempo, de 15 a 20 dias você consegue vir aqui, ó, e coletar o líquido aqui na parte de baixo. Você abre a torneirinha, né? Pode estar colocando ele num local mais elevado, e você abre a torneirinha e você tem um líquido que é o que a gente chama de biofertilizante, né? É um fertilizante natural que você pode estar misturando uma parte dele para 10 de água e estar regando as suas plantas, né? Ou você pode misturar também uma parte dele para 100 partes de água e estar borrifando nas suas plantas. Isso aqui é um excelente fertilizante natural, orgânico para suas plantas, né? Que vai estar nutrindo ela, melhorando aí o crescimento e desenvolvimento das suas plantas, e que você consegue produzir ele de uma forma barata, né, de graça, e ainda assim tratando o seu lixo, né.
Esse aqui é um material que a gente armazena em garrafas como essa e vai utilizando, e eventualmente quando a gente tem uma produção acima até mesmo do que a gente precisa, porque rende bastante, a gente consegue trocar ou comercializar mesmo esse material aqui, né? Então é um material bastante procurado hoje em dia nas floriculturas, em diversos locais aí, porque é um material realmente de qualidade. E aí o resultado disso aqui é, você vai encher uma torre dessa, você pode estar preparando mais de uma, ter 2 ou 3, dependendo da sua geração de resíduo, da quantidade que você gera. E aí, entre 40 e 60 dias, você vai estar olhando esse balde, acompanhando o processo dele aqui dentro, como é que está. E o seu adubo vai estar pronto em aproximadamente 60, 90 dias, a depender. Você pode estar montando várias torres dessa aqui no quintal, num lugarzinho pequeno, e estar tratando o seu material. Quando você for fazer a troca também desse balde aqui de cima, né, para esse aqui de baixo, você pode estar também revirando ele um pouquinho, né? Pegando uma ferramenta com uma pazinha dessa aqui, pequena, um garfinho, ou um pauzinho mesmo que você queira, alguma ferramenta, um facão, e você pode dar uma revirada nesse material, né? Você pode dar uma mexida nele para melhorar um pouco do oxigênio dele, aí você troca o balde e começa no de cima. Isso facilita também um pouco o processo, mas não é obrigatório. E aí o benefício, né, o resultado final, o resultado principal da compostagem é esse material aqui, né, que a gente olha e tem aquele aspecto de terra, né, aquela terra preta, aquela terra fofa, que todo mundo sabe, né, identificar. Eu quero plantar de qualidade, eu quero ter uma planta, eu procuro uma terra preta. Mas que na verdade não é a terra, né, isso aqui é o composto, né. É um humus, é o resultado da compostagem. Então o que poderia estar indo para as ruas, para os canais, né, para os nossos igarapés, né, que poderiam estar sendo descartados em qualquer ambiente, atraindo moscas, bichos, animais, insetos indesejáveis, causando doenças, vai se tornar um material desse aqui de excelente qualidade, né, que é totalmente saudável, tanto para nossas vidas quanto para nossas plantas, né? Então a gente vai estar ajudando não só a nossa possibilidade de estar cultivando, como vai estar ajudando a não poluir, né? Ao invés de virar lixo, a gente tem uma riqueza dessa daqui, que é o humus, que é o composto orgânico. Eu espero que esse vídeo contribua bastante, né? Ou pelo menos um pouco, né? Que estimule a vocês a estar podendo tratar o lixo de vocês, né? Que da feita que você tem essa prática, que você pega esse daqui, eu tenho certeza que você não volta atrás, porque o material que você jogaria fora, né, você pode estar gerando um material de qualidade e ainda ajudando na saúde do planeta e de todo mundo. Aqui é um demonstrativo de um balde, né, que a gente já coloca aqui os resíduos. Então tem aquela organização que eu falei para vocês das camadas, mas aos poucos, quando você vai pegando a mão e a mistura certa dos materiais secos e úmidos, você vai chegando no ponto certo também. Aqui dá para ver bem os materiais, a forma de ovo, a gente tem a banana, a gente tem a borra de café, cebola, né? E tudo muito bem organizado. Isso já está sendo cheio há mais de uma semana mais ou menos, e não tem presença de bichos, de larvas, de moscas, de nada disso. Na verdade não tem cheiro também, e esse que é o aspecto ideal que a gente quer da compostagem nos baldes, né?